Vamos passar para o item não terminativo, item 3, da relatoria do senador Benedito de Lira. É o projeto de lei do Senado número 72 de 2009, não terminativo, que acrescenta aos dispositivos do artigo 16 da lei, número 9621, 9.612, 19 de fevereiro de 1998, para permitir a formação de redes por emissoras de radiodifusão comunitária localizada na Amazônia Ocidental para transmissão de programa exclusivamente jornalística ou educativa. Autoria, senador Gilvan Borges. Relatoria, senador Benedito de Lira. Favorável na forma do substitutivo oferecido. A matéria terminativa na Comissão de Ciências, Tecnologia, Inovação e Comunicação e Informática, e a matéria constou na pauta da reunião do dia 16 de 4 de 2003. Com a palavra, o nobre senador Benedito de Lira. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, submete-se ao crivo desta Comissão de Educação projeto de lei do Senado de número 72 de 2009, de autoria do senador Gilvan Borges, que altera o artigo 16 da lei 9.612, de 19 de fevereiro de 98, para permitir que emissoras de radiodifusão comunitárias sediadas na Amazônia Ocidental formem redes de transmissão de programação exclusivamente jornalística ou educativa, em até 15% do tempo total de suas programações. É o que determina o parágrafos 1º e 2º acrescidos ao mencionado artigo 16, pelo artigo 1º do projeto. A matéria, conforme o rol de atribuições desta comissão, nos termos do artigo 102, inciso 1º do Regimento Interno do Senado Federal, a institucionalização do serviço de radiodifusão comunitária visou ao atendimento de pequenas comunidades ou mesmo bairros de regiões maiores, distinguindo-se daquele oferecido pelas demais modalidades de radiodifusão, educativa, comercial e institucional. A solução normativa, organizacional e técnica vigente justifica-se amplamente à vista das finalidades que caracterizam e devem nortear essas emissoras. O elenco de singularidades contempla acertadamente algumas vedações, condições ou limitações específicas e importantes, tais como proibição de exploração comercial de publicidade, limitação de mais de uma outorga por entidade operadora, vedação da outorga de autorização para entidades prestadoras de qualquer outra modalidade de serviço de radiodifusão ou de serviço de distribuição de sinais de televisão mediante assinatura. Vedação de outorga de autorização de entidade que tenha como integrante de seus quadros sócios e de seus administradores pessoas que, nessas condições, participem de outra entidade detentora de outorga para exploração de qualquer dos serviços mencionados, radiodifusão e distribuição de sinais de TV por assinatura. Proibição de vínculos que subordinem ou sujeitem a emissora à gerência, à administração, ao domínio, ao comando ou à orientação de qualquer outra entidade, mediante compromissos ou relações financeiras, religiosas, familiares, político-partidárias ou comerciais. Proibição de cessão ou transferência a qualquer título das autorizações para a exploração do serviço e vedação de operação em rede. A proibição de uma rádio comunitária utilizar a programação de qualquer outra emissora simultaneamente constitui um dos aspectos nodais da questão para fins de presente parecer. Tanto as características institucionais quanto as finalidades específicas das emissoras de rádio comunitárias evidenciam o imperativo de que estas não se conectem a cabeças de rede para transmissões de programação, nem estabeleçam vínculos de qualquer natureza que impliquem a coligação de interesse e propósito. Em outras palavras,
não se podem admitir ou induzir práticas que levem ao desvirtuamento de suas peculiaridades ou ao desvio de finalidades para as quais as rádios comunitárias existem. No entanto, em se tratando de região da Amazônia Ocidental, melhor dizendo, considerando as grandes distâncias e a baixa densidade demográfica, poder-se-ia, excepcionalmente, admitir a transmissão de uma programação em comum entre todas as rádios comunitárias ali situadas, com finalidade educativa ou jornalística, tomando-se o devido cuidado de limitar o período de operação em comum e circunscrever a região à formação dessa rede regional. Assim sendo, somos favoráveis à aprovação do projeto de lei com maior limitação do tempo livre para operação em comum, ordenando que 1 hora diária cumpra a finalidade a que se propõe. De outra parte, consideramos necessária um aperfeiçoamento de redação ao texto da proposição, uma vez que o arcabouço regulatório da radiodifusão diferencia a operação em rede, lato sensu, de operação conjunta de uma programação em comum, na qual não há ingerência de uma emissora sobre outra. Nessa direção, apresentamos emenda substitutiva para contemplar as alterações preconizadas. Voto. Diante do exposto, nosso voto é pela aprovação do projeto de lei do Senado número 72 de 2009 nos termos da seguinte emenda substitutiva. Emenda substitutiva projeto de lei número 72 de 2009. Altera a lei 9.612, 19 de fevereiro de 98, para permitir a formulação de redes por emissoras de radiodifusão comunitária para a transmissão de programação exclusivamente jornalística ou educativa. Artigo 1º. O artigo 16 da lei 9.612, 19 de fevereiro de 98, passa a vigorar acrescido de 3 parágrafos, com as seguintes redações. Artigo 16, parágrafo 1º. As emissoras autorizadas a executar o serviço de radiodifusão comunitária em municípios situados na Amazônia Ocidental poderão organizar-se para a veiculação de uma mesma programação de forma simultânea, desde que exclusivamente jornalística e ou educativa, em benefício do desenvolvimento geral da comunidade. Parágrafo 2º. A transmissão de programação referida no parágrafo 1º deste artigo não poderá exceder o limite de 1 hora diária. Parágrafo 3º. São obrigatórias as transmissões para atender a situações de guerra, calamidade pública e epidemias, bem como as transmissões previstas em lei. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Este é o parecer e é o substitutivo, senhor presidente. Muito obrigado, senador Benedito de Lira. A matéria está em discussão. Não havendo quem queira discutir, a matéria está em votação. Senhoras e senadores que concordam, permaneça como está. A matéria está aprovada. Passo ao item 4.